Bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era, nesse sábado, fará mais uma das suas edições. O programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, tendo como coprodução CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Tenho um imenso prazer de trazer até vocês, nesse sábado, mais uma edição do seu programa, tratando hoje de cultos, ritos e celebrações religiosas. Hoje, o programa Nova Era fará o seu trabalho de desmistificar sobre uma série de questões que envolvem o movimento espírita em linhas gerais. Nossa bibliografia, preferencialmente, são as obras da codificação espírita. Dentre elas, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Muito bem. Imperioso que nós façamos inicialmente o conceito de Espiritismo. O Espiritismo, ele é considerado a terceira revelação das leis de Deus, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque ele é produto de ensinamentos dados não pelos homens, não por Allan Kardec, tá? Mas pelos espíritos que são as vozes dos céus. O Espiritismo é considerado a nova ciência que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O que faz, então, a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparsos, entendeu? O que estava difundido através de um variado número de médios e de espíritos, e de N espíritos, em lugares diferentes na França. Explica com termos próprios, porque a doutrina espírita tem o seu neologismo, o que só é entendido em linguagem puramente alegórica, através de parábolas, poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. Então, o Espiritismo, podemos defini-lo assim: é uma ciência que trata da natureza, da origem, destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Então, a doutrina espírita é um conjunto de princípios científicos, filosóficos, religiosos. Por isso que é muito importante esse conceito de doutrina espírita. Está aí a ciência na base, isso, a filosofia, que é o ângulo de cima para baixo, e o ângulo da religião, que é de baixo para cima. Emmanuel, no livro O Consolador, no seu prefácio, ele faz uma definição do seguinte: ele diz que a doutrina espírita, podemos tomar, então, o Espiritismo simbolizado desta forma, deste modo, como um triângulo de forças espirituais, onde a ciência, a filosofia estão vinculados à Terra. Essa figura puramente simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina espírita será sempre um campo nobre de investigações humanas, como tantos outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. A ciência espírita, ela estuda o espírito, a sua natureza, a sua origem, a sua destinação e suas relações com o mundo corporal. Então está aí como religião não instituída, mas como um sentimento de nossa espiritualidade a ser desenvolvida
pelo progresso o intelecto moral. No seu aspecto religioso, todavia repousa a sua grandeza divina, por constituir-se a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Aí, a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, nos fala Chico Xavier. Se tirarmos a religião, o que fica? Um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, ficará um corpo sem cabeça. Se tirarmos a filosofia, ficará um corpo sem membros. Esse é o pensamento de Chico Xavier, interpretando a doutrina espírita nos seus três aspectos. Muito bem. Por se tratar de uma ciência, a doutrina espírita, no seu principal objetivo, é a interpretação do espiritismo, que é de todos os tempos da humanidade. Mas ao século XIX, a doutrina veio com base científico-filosófica, com consequências morais, para interpretar tudo aquilo que os espíritos disseram ao longo de séculos. No seu aspecto religioso, que foi causa de alguns dilemas entre os próprios espíritas, o espiritismo não é uma religião nos termos comuns, como tantas outras religiões. Ele não enquadra no rol das religiões, não é instituído, não tem cultos, não tem dogmas, não tem sacerdotes. O espiritismo não é uma religião tradicional, constituída e institucionalizada, como tantas outras. Ele não tem dogmas, não tem rituais, não tem cultos, não tem sacerdotes, não tem sumos sacerdotes. Por se tratar de uma ciência filosófica experimental, prática, de consequências puramente morais. Como filosofia, ele trata das consequências morais decorrentes dessas mesmas relações que pode estabelecer com os espíritos. Como ciência experimental, comprova e demonstra a origem, a natureza, a destinação dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal, como toda ciência tem um objeto de estudo. Não temos rituais do espiritismo. Está lá no livro Obra Póstuma de Allan Kardec, no título Curta Resposta aos Detratores do Espiritismo. Então, disseram os espíritos a Kardec e a todos nós: o espiritismo é uma religião filosófica, quer dizer, é uma doutrina filosófica, é uma ciência filosófica, que tem como consequências religiosas, consequências morais, como toda doutrina espiritualista. Por isso mesmo toca forçosamente nas bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma, a vida futura. Mas não é uma religião constituída e nem instituída, tendo em vista que não tem culto, não tem rito, nem templo, e que entre os seus adeptos nenhum tomou ou recebeu o título de sacerdote e de sumo sacerdote. Essas qualificações são de pura invenção da crítica, que gostaria de poder criticar o espiritismo. Não temos rituais do espiritismo, tá? Não temos cultos, não temos cerimônias. Então a doutrina espírita não adota em suas reuniões ou em suas práticas paramentos ou quaisquer vestes especiais. Não usamos vinho ou qualquer bebida alcoólica, não usamos incenso, mirra, fumo ou substâncias outras que produzem fumaça, não temos altares, não temos imagens, não temos andores, velas e quaisquer objetos materiais como auxiliares de atração ao público. Não temos hinos e nem cantos específicos em línguas mortas ou exóticas. Não temos danças, não temos procissões ou atos parecidos. Não atende a interesses puramente materiais, rasteiros ou mundanos.
Não temos pagamento por nada, não cobramos nada por qualquer atividade exercida em relação ao próximo. Não temos talismãs, não usamos amuletos, não temos orações miraculosas, não temos bentinhos, escapulários ou qualquer objetos, como aquelas figuinhas. Não temos aquela chamada administração de sacramentos, concessão de indulgências, distribuição de títulos nobilárquicos. Não temos isso. Não confeccionamos horóscopos. Não exercemos cartomancia, nem quiromancia ou outras mancias, rituais, encenações extravagantes e outras mancias. Então não temos rituais de forma alguma. E nem fazemos promessas, nem despachos, não riscamos pontos, cruzes, isso. Não pratica, enfim, a longa série de atos materiais oriundos das velhas e primitivas concepções religiosas. Então, não temos parentesco nenhum com as práticas que usam rituais, celebrações, que usam esses apetrechos. Não temos ainda rituais, chamadas celebrações religiosas de casamentos entre cônjuges. Não temos o batismo pela água, usando óleo, sal e ungüentos. Não temos. Não temos a chamada crisma, que é o sacramento em que se ratifica a graça do batismo, sacramento da confirmação do batismo. Não temos a confissão auricular, não temos a comunhão pela hóstia. Enfim, a doutrina espírita não tem cultos, não tem cerimônias, não tem rituais, não tem qualquer prática que estimula, certo, o aspecto puramente material, que está ligado às religiões afro-brasileiras. Não temos nada com o africanismo, com o movimento afro-brasileiro, a chamada Umbanda, embora nós respeitamos muito a Umbanda. Temos pelos umbandistas uma preocupação e uma consideração muito grande para com eles. Bom, o batismo, nós sabemos que é uma prática muito comum de algumas religiões. Nós não temos o batismo no movimento espírita. A palavra batismo, ela veio do grego baptismo, no que significa imergir, mergulhar, colocar para dentro de. No curso da história de várias outras religiões, aparecem outras formas de batismo, como aspersão, ablução, quer dizer, banho, né? Entretanto, como o batismo é uma identificação supostamente com Jesus Cristo, em algumas religiões, né? Com relação à sua morte, à sua ressurreição. E é exatamente isso que a imersão significa. Não praticamos nenhuma forma de batismo, nenhuma forma de imersão, nem aspersão e nem ablução, que é o banho pela água. Na Grécia Antiga, a gente vai falar um pouco da história do surgimento do batismo. Na Grécia Antiga, havia uma seita que cultuava a deusa da torpeza, a quem denominava Cotito, a quem os atenienses rendiam seus louvores, seus sacrifícios, as suas oferendas. Essa seita era constituída de sacerdotes que tinham recebido o nome de báptas, porque se banhavam e se purificavam com perfumes antes das celebrações, das cerimônias. E ficou simbolizado como sendo a purificação do espírito, se mergulhando naqueles tanques com água aromatizadas para poder limpar a alma, para depois se dirigir à deusa Cotita, que era a deusa das torpezas. Então, era muito comum naquela época, né, os judeus praticar tanto o batismo pela imersão na água,
quanto também a chamada circuncisão. A circuncisão, que era uma prática muito antiga dos judeus. Então, o povo hebreu não adotou esse ato religioso exaltado pelos gregos. Usava como que característica de sua fé a circuncisão. Era uma prática que consistia uma operação cruenta que Moisés, o grande legislador hebreu, diretor dos judeus, havia decretado, levando em conta, sobretudo, uma necessidade higiênica ditada pelo clima daquelas paragens. Foi justamente nesta época que nasceu João Batista, o maior de todos os profetas nascidos de mulher, segundo a expressão de Jesus. João Batista era filho de Zacarias e recebeu o nome de João pela intercessão do Espírito Gabriel, em comunicação com seu pai numa dada noite, que era sacerdote do templo da seita dos Bábitas. Então, o pai de João Batista, Zacarias, era um sacerdote da seita dos Bábitas, que adorava a deusa Cotita, que era a deus da torpeza. Que foi dado o sobrenome de Batista, originário de Bábitas. Então, João Batista vem de que? Bábitas. Qualificativo dos sacerdotes da Grécia, que banhavam nos tranques d'água aromatizado para depois fazer as suas oferendas à deusa Cotita. É importante salientar que aqui, a deusa aqui está em D minúsculo. A velha mitologia, né, gente? João Batista era conhecedor dos mistérios da ciência da Grécia. Ao iniciar a sua elevada tarefa de precursor do cristianismo, para aparelhar devidamente o caminho para onde as gentes deveriam aproximar-se de Jesus Cristo, tratou logo de pôr em fim a circuncisão, desde que essa prática degenerara em celebrações, em cerimônias religiosas, sob a ação dos sacerdotes judeus. Era uma prática cruenta. Por quê? Pegava a criança recém-nascida e ali cortava o prepúcio, certo? Aquela pele que envolve o prepúcio do pênis da criança. Isso, há quase 4.000 anos atrás, sem anestesia, sem qualquer higiene. Imagine vocês o quanto que era isso. Você pegar uma criança novinha, recém-nascida, pegar o seu pênis e cortar ali a pele que encobre o prepúcio, que é a cabeça do pênis. Então, é uma prática muito cruenta para a época, como para hoje também, não é isso? A fim de que fosse uma prática higiênica, adotada por ele, porque era muito comum naquela época as doenças venéreas. E atribuía-se essa falta de higiene, isso, e também as práticas de relações sexuais discriminadas, isso. João Batista, procurando cancelar das almas a circuncisão, que era essa prática cruenta, como celebração religiosa e destinada a purificar o espírito, que achava que purificava o espírito, não é? Ciente como estava do ritual dos sacerdotes, os Bábitas, os sacerdotes do Cotito, como é conhecido, a cuja deusa atenienses rendia-se culto, deliberou substituir essa prática cruenta, a circuncisão, certo? Da antiga igreja hebraica, a circuncisão, pelo batismo, pela imersão nos catacúmenos no Rio Jordão. Então, João Batista, tentando eliminar a circuncisão, entrou com essa prática do batismo, com a imersão nas águas do rio. Inclusive, naquela época, o chamado o Rio Jordão. E assim, depois de substanciosas e austeras exortações ao arrependimento, à purificação da alma,
a renúncia do mal, o precursor do cristianismo, João Batista, fazia entrar o neófito no Rio Jordão, para que este recebesse uma imersão, símbolo da imersão do Espírito na doutrina de que ele era portador, a doutrina que levava as almas pelo arrependimento dos erros e iniciava em um novo caminho, o caminho da redenção, da ascensão espiritual. Jesus Cristo, sabendo de que aquele simbolismo não significava muito espiritualmente para ele, mas ele mesmo assim submeteu ao batismo de João Batista, a fim de não contrariar os princípios religiosos daquela época e para servir de exemplo à redenção daquele povo. Se João Batista pregava que a imersão na água seria a imersão para a redenção da alma, isso, para a sua retificação espiritual, a sua resignação, quando do simbolismo da água, que significava a própria reencarnação, que ora já existia, embora não muito aceita, isso, renascer-se da água e do Espírito. Já era aquela noção que se tinha, o preceito, renascer da água e do Espírito, que nós vamos ver daqui a pouquinho. O apóstolo Lucas, capítulo 3, no versículo 17, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alpargatas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Olha só. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargatas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando o apóstolo Mateus, no capítulo 3, versículo 11, pronunciou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele estava falando do processo da reencarnação. Mas como não era inteligível ainda para aquele povo ainda, muito embrutecido, isso, a reencarnação como um verdadeiro batismo, onde o Espírito mergulha na matéria densa, corpo físico, que contém 75% de água, passando pelas provações e pelas expiações, simbolizado pelo fogo, que tudo purifica. Então, olha o simbolismo que Mateus e Lucas nos traz. Batizar em Espírito e fogo. Isso. Espírito Santo, né? E com fogo. O princípio de que a água simboliza limpeza do corpo físico, a fim de que o Espírito se retifica, passando pelo calor das provações, das expiações dolorosas, tornando-se Espírito puro. Podemos compará-lo, então, quando o minério de ferro, a chamada hematita, né, como sendo o óxido de ferro, passando pelo calor da fusão, no cadinho do forno. Separa, então-se o ferro, que é o Fe, da ganga, que é a escória, o resíduo, aquilo que não serve para mais nada. Então, fogo e água significa pureza da alma, que resume o processo da reencarnação. É o renascimento através da água, quer dizer, mergulho, a imersão num corpo que tem 70% de água no volume desse mesmo corpo. Isso. Fogo. Fogo significa purificação. A argila é tomada do solo, certo? É modelada e levada ao forno, sob temperaturas altíssimas.
Isso. O ferro é levado ao fogo em rubro, é levado à bigorna e ali é rebatido com a marreta. Então veja bem que para reestruturar, para dar a forma, para poder retificar, o fogo simboliza essa retificação, essa purificação, não somente do corpo, mas como também da alma. Bom, Jesus então, Jesus nos fala perfeitamente desse processo do batismo, quando entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que preceito lindo. Nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Mestre, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar-se a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E, numa segunda vez, retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu haja, ter te falado isso, ter dito isso, que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem ele e nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, meus amigos, o programa Nova Era, nesse sábado, ele está produzindo a sua primeira parte, dissertando sobre a questão dos cultos, das celebrações religiosas que não pertencem à doutrina espírita, que não é da doutrina espírita. E nós, hoje, estamos especialmente falando da prática do batismo, que é uma prática feita por algumas religiões que consideram o batismo como sendo essa expressão aqui dita por Jesus. Renascer da água e do Espírito, que foi tomada como símbolo o batismo pela água. E que nós estamos vendo aqui agora, através de Jesus, que não é bem assim. Porque o que é nascido da carne, é da carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Então a carne vem da carne, mas o Espírito vem de Deus. Então, esse colóquio de Nicodemos com Jesus ficou muito claro para nós nesse sábado aqui agora, porque no próximo sábado, o programa Nova Era estará apresentando para vocês a continuidade da temática, o batismo. O batismo segundo as religiões tradicionais e o batismo na visão espírita, explicando para vocês o que é o verdadeiro batismo para nós espíritas. Então, o programa Nova Era, nesse sábado, chega ao final da sua edição, prometendo a todos vocês voltar no outro sábado, trazendo a continuidade dessa temática que considero de suma importância a todos vocês. Um bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que desejamos a todos vocês um sábado feliz, repete muita paz, muita alegria, um bom final de semana e até sábado que vem. Obrigado. Até lá.